podem permanecer de pé e me ajudar na leitura hoje, diferente do que a gente faz costumeiramente. A gente vai fazer a leitura de um único versículo da Escritura, e esse único versículo que vai me servir de guia para a gente falar o assunto que eu tenho para falar hoje. Então, no tempo 3, todo mundo me ajuda a ler esse único versículo em alto e bom som. 1, 2, 3. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Assim está registrado em Romanos 1, versículo 17, na palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar. Os irmãos devem ter percebido que hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Não vai ser uma aula de história, uma coisa só para falar de história. Eu vou tentar aliar um pouco de história com um pouco de uma pregação pastoral. E meu primeiro objetivo é fazer com que, ao menos, quando vocês tivessem visto o convite ali desse dia, ou tivessem tomado conhecimento que hoje seria um culto especial à Reforma, vocês ao menos olhassem para o lado e perguntassem: o que é isso? Se vocês fizeram isso, meu primeiro objetivo já está alcançado. Que tal que ele vai ter reforma na igreja? Vai estar tendo reforma lá no instituto, na igreja também vai ter? Que reforma é esse que o irmão Tiago está falando? Se vocês tiverem a curiosidade de ou pesquisar na internet, ou olhar para o lado e perguntar, meu primeiro objetivo já está alcançado. Nós somos uma igreja, nós, como toda igreja evangélica, que se desconectou do passado. Essa falta de conexão com o passado é o que faz com que a gente caia em erros clássicos, grosseiros e esdrúxulos que a gente percebe hoje. Tá? Então eu vou tentar abordar, dizer o porquê que a gente precisa aprender sobre isso, falar um pouco sobre o que significa ser protestante, que é o título, o apelido, como a gente costuma se chamar. Vou falar também o que é ser evangélico, protestante e reformado. Vou falar sobre o que foi a reforma, que é o assunto principal. E nesse assunto eu vou tentar abordar 5 temas que são os 5 lemas da reforma protestante, que é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Todo crente tem que ter isso decorado em Baniwa, Tucano, Iangatu ou em português. Todo crente tem que ter esses lemas da Reforma Protestante decorados, porque eles são o alicerce, a base de todo o protestantismo, independente da igreja a qual o crente é membro. Batista, presbiteriana, anglicana, metodista, Assembleia de Deus. Toda a igreja protestante, ela é fundamentada nos ensinamentos da Reforma Protestante. É por isso que a gente precisa aprender sobre isso, e é por isso que a gente tem que se colocar no nosso devido lugar. E no fim, eu vou falar sobre a influência da Reforma Protestante para os dias atuais. Então eu vou falar, e no fim eu não quero que você se pergunte: tá bom, e daí? E daí que isso tudo aconteceu no passado? E amanhã? Amanhã eu tenho que botar arroz e feijão na panela, e eu não tenho dinheiro, eu estou em completa miséria, e daí? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? É a conclusão final que eu pretendo chegar. Reforma protestante, por quê? Como eu já falei inicialmente, falta de conexão com as lições aprendidas na história da igreja. Sabe quando você tem um filho que está crescendo e o filho começa a fazer as mesmas besteiras que você fez no passado, e você fala para o seu filho assim: filho, não faz isso. Papai ou mamãe sabe o que está falando, porque papai e mamãe é experiente. Não faz isso, porque você sabe que aquele caminho que ele está seguindo, aquela atitude que ele está tendo, você já fez também, e você quebrou a cara. Como você ama o seu filho, você vai falar: filho, não vai por aí, não faz isso. Mamãe já fez isso no passado, não faça isso. O que seu filho costumeiramente faz? Vai lá e experimenta, porque ele precisa quebrar a cara. Ou então ele não tem um pai ou uma mãe que oriente a ele nesse sentido, que oriente a ele o que aconteceu no passado, para que aquele erro não seja cometido de novo. Esse é o presente da nossa igreja. Todos os erros
todas as heresias, todas as besteiras já foram exaustivamente cometidas e feitas no passado. A igreja hoje é tão incompetente que nem para bolar pecado novo consegue, nem para bolar heresia nova consegue. Todas elas já foram discutidas no passado. E a gente não tem conhecimento nenhum do passado. Então a gente acha que tudo novo, tudo é moderno, essas modernidades que a gente vê por aí, a gente embarca nelas de braços abertos, né? Nada nelas, porque a gente acha que é uma novidade que vai revolucionar a igreja. E a igreja precisa de revolução e modernidade. Tudo já foi feito no passado, discutido, muita gente morreu, muito sangue foi derramado, e como a gente não sabe disso, a gente corre atrás para cometer de novo. Entender a reforma protestante é estabelecer limites para a interpretação bíblica. A gente vai ver que a interpretação bíblica, ela não é livre. O que é livre é o exame das Escrituras. Hoje, qualquer um pode livremente examinar, ler as Escrituras, mas não interpretar de qualquer jeito. Nunca foi admitido isso pelos reformadores, pelos homens que motivaram esse movimento. Jamais eles admitiram a possibilidade de você interpretar as Escrituras como seu coração mandar. Vamos ver o que Deus disse no seu coração. Abre aí em Oséias, tal. O que Deus está falando no seu coração? Não. Seu coração é absolutamente corrupto. Absolutamente, profundamente, desesperadamente corrupto. A interpretação das Escrituras é única, porque há uma só verdade. E é essa verdade que você tem que buscar. Você pode, por exemplo, examinar diversos autores ou comentaristas bíblicos que interpretaram determinada passagem de diferentes maneiras. Mas se ele for sério, ele vai dizer, olha, existe uma só interpretação, duas são possíveis, eu estou em dúvida qual é a melhor, mas a verdadeira interpretação é uma só. Vamos tentar buscar essa melhor interpretação. E os homens sérios falam assim e fazem isso. Nós vamos dialogar com defensores da fé cristã. Você não tem só o missionário Paulo, o pastor Kim, o pastor fulano da outra igreja e outro famoso que está fazendo sucesso na internet. Não. Você tem todo um legado de homens absolutamente estudiosos que deixaram livros escritos para você conversar com eles. Quando eu falo conversar, pelo amor de Deus, não confundam com oração, não. Não estou falando de oração, estou falando de aprendizado de escritos que esses homens deixaram, para que a gente aprenda no nosso dia a dia da fé. E por fim, eu quero demonstrar que toda experiência com Deus se fundamenta no conhecimento da sua palavra. É o que tem sido cada vez mais rejeitado pela igreja. Muitos membros de igreja exaltam de uma maneira prioritária a experiência com Deus. Ah, não, porque eu tenho uma experiência e tal, e Deus falou comigo no meu coração, porque o Espírito Santo é assim, porque eu tal, porque eu sei. Experiência não dita doutrina. A doutrina cristã é regulada pelas Escrituras. E a sua experiência tem que estar baseada nas Escrituras. Por isso que nasce um monte de bobagem por aí, porque são doutrinas feitas em experiências. Quer ver um exemplo que eu estava meditando sobre isso esses dias? Alguém me falou que estava sendo oprimido pelo espírito, pelo demônio da preguiça, né? O demônio da... Como é que não era preguiça? O demônio do cansaço, né? O espírito da preguiça, o espírito do cansaço. Eu desconheço essa doutrina na Bíblia. Ela é fruto de teorias de igrejas, de experiências, mas não é uma doutrina bíblica. E é isso que a gente tenta a todo momento separar, o que é bíblico, o que não é. Vamos em frente. Aqui eu vou passar bem rápido, é só um título de curiosidade, tá? O que é ser evangélico? Esse termo evangélico, ele teve origem no movimento da Reforma Protestante. Eles se tratavam de evangélicos porque acreditavam que a justificação pela fé era central no evangelho, e começaram a se chamar de evangélicos, do grego evangelho. Começaram a chamá-los de protestantes porque vocês vão ver que esse movimento começou a tomar força, um movimento de protesto contra os ensinos da igreja, e eles então solenemente em 1529 declararam que repudiaram qualquer missa ou ensinamento da igreja católica romana. Aliás, só a título de curiosidade, igreja católico romana,
Esse termo já é uma contradição de termos, porque tudo que é católico é universal. Nós somos católicos, porque a igreja, aliás, até esse nome fica perigoso falar, né? Universal. Vou usar outro, né? Internacional, global, mundial. Nós temos uma fé mundial, e esse é a origem do termo católico. Por isso que se ela é mundial, ela não pode ser romana. Ou ela é católica, ou ela é romana. O próprio termo já dá um nó nos nossos neurônios, né? Então, príncipes evangélicos declararam solenemente o repúdio a essa doutrina e foram chamados de protestantes. E é importante, quando a gente começar a desenvolver esse movimento, eu vou sempre bater na mesma tecla. O próprio protestantismo se dividiu em pensamentos e o nosso eterno trabalho vai ser pensar numa unidade, porque somos todos irmãos da mesma fé, ainda que temos diferenças em alguns pontos da doutrina cristã. E o que é ser reformado? Reformado já é diferente. Evangélico e protestante são sinônimos, absolutamente sinônimos. Eu não gosto de ser chamado de evangélico. Sabe por que eu não gosto? Porque esse nome já está muito batido, já está muito desgastado. Eu sou evangélico assim como o Edir Macedo é evangélico, que é um anticristo. E esse termo já está desgastado. Eu peço licença ao Senhor Deus para preferir me chamar de reformado, porque eu creio que ser reformado, eu estou alicerçado no ensinamento dos apóstolos, nos ensinamentos dos pais da igreja e nos ensinamentos dos reformadores. Por isso que eu particularmente prefiro esse termo. Mas é claro, eu sou evangélico, eu sou protestante, mas eu sou ainda assim reformado. Ser reformado é ter como base o movimento da reforma protestante. É um ensinamento e um conhecimento das Escrituras absolutamente centrado em Deus. Quando eu falo isso, eu estou falando sobre a soberania de Deus, que não é limitada pela liberdade humana. E aí você vai falar, olha, todo evangélico, todo crente diz que Deus é soberano. Sim, mas nem todo mundo entende que a soberania de Deus é maior do que todas as coisas e não se limita a nada. Porque você vai ouvir o seguinte: ah não, o Espírito Santo ele é educado, o Espírito Santo ele não se mete na sua liberdade. Deus pode tudo, mas ele deixa o homem livre. Isso é verdade, o homem é livre, mas o arbítrio dele é prejudicado de forma que ele está totalmente cativo à escravidão do pecado. Ser reformado é entender que você não tem uma liberdade como você acha que tem, porque todos os seus anseios e seus desejos são contrários a Deus, porque você é escravo do pecado. Nem mesmo escolher Deus você é capaz, a não ser que alguém do alto interfira nos desejos do seu coração para te dar um presente, um dom, a fé. Ser reformado é isso. Portanto, quem é reformado não pode admitir a ideia de que Deus te dá a mão e você de outro lado aperta a mão dele. Deus faz uma parte e você tem que fazer a sua. Para o reformado, Deus faz tudo, o homem não faz nada. Para o reformado, o homem está morto. Deus precisa vivificá-lo, dar um novo coração, dar um novo espírito para ele, para que ele possa se reerguer, viver e aceitar Jesus Cristo, querer, desejá-lo e amá-lo. Isso é ser reformado. E ser reformado também é baseado somente na palavra de Deus, rejeitando qualquer outro ensino que não esteja amparado na palavra de Deus. Ser reformado também está comprometido somente com a fé. Talvez eu esteja indo um pouco rápido demais, talvez seja um pouco difícil alguns irmãos me acompanharem, mas antes de falar um pouco rápido como eu estou falando, eu pensei nisso e pensei também é disso que vocês precisam. Eu quero botar uma corda na cabeça de vocês para afastar o demônio da preguiça. E eu vou também falar um pouco mais sobre isso. Esse assunto é um assunto para eu falar aqui durante uma semana inteira, todo condensado num único dia, porque um único dia já deve ter sido estranho para os irmãos, né?
culto da Reforma Protestante. Uma semana inteira, então, não sei quem ia aguentar. Aliás, eu conheço irmãos que, inclusive, vieram nos visitar hoje, que se deslocam daqui para ir para Manaus para participar do encontro da fé reformada. Existem 2 encontros da fé reformada. Um grande acontece em Goiânia, são 3. Outro em Goiânia, outro grande acontece costumeiramente em diferentes estados do Brasil, e outro acontece sempre em Manaus, todo ano. Existem pessoas que saem daqui e gastam seu dinheiro, seu tempo para ir no encontro da fé reformada, que são evangélicos, protestantes e reformados e amam a Deus. Tem outros que não sabem nem o que é isso. Há um contraste que é esse contraste que eu pretendo acabar e evitar. É um movimento de renovação da doutrina, da ética, do entendimento do significado de igreja que ocorreu na Europa. Você entendendo o que foi a reforma, você entendendo o que é a reforma protestante, alicerçando a sua vida na palavra de Deus, a sua vida experimenta a verdadeira operação, manifestação e dom do Espírito Santo. Mas enquanto você só buscar milagres, línguas, falar, sei lá o que, flutuar, esses dons miraculosos que são bonitos aos nossos olhos e impressionam, você vai estar sempre afastado do Espírito de Deus, porque Ele inicia tudo no conhecimento da palavra. É a partir da palavra que Ele opera os dons na igreja. Por isso que quando uma igreja funciona baseada na palavra de Deus, tudo é colocado em movimento e andamento, inclusive os dons espirituais, milagres, curas e outros dons diversos. Reforma protestante é um movimento, um retorno da igreja à antiga forma. A igreja perdeu a sua forma e a reforma protestante tenta resgatar a igreja da antiga forma. Para eu começar a falar sobre isso, vou falar bem rápido sobre o contexto que a gente vivia no início da era cristã. E para a gente falar sobre o contexto, o palco, eu preciso falar um pouco sobre o Império Romano. No tempo em que são narrados os fatos escritos no Novo Testamento, Roma se solidificava como o maior império que já existiu. Todo mundo já ouviu falar no Império Romano. O Império Romano, naquela época que Jesus nasceu, dominava o mundo. Júlio César, o primeiro grande, que não era imperador ainda, era um grande ditador. Ele, após imensas batalhas e guerras civis lá no território dominado por Roma, ele passa então, um tempo depois, o primeiro imperador, o poder ao primeiro imperador, Otávio Augusto. Augusto foi aquele que derrotou Cleópatra lá no Egito. Augusto, então, é o primeiro imperador romano, e é ele que vocês vão ler na Bíblia de vocês, ordenando censos, na qual Lucas descreve que José e Maria foram se recensear, né? E naquela época o imperador, o Império Romano escolhia quem ele colocava nos governos das suas províncias. Roma tinha diversas províncias, algumas províncias governadas pelo Senado romano, outras pelo Império Romano, províncias senatoriais e províncias imperiais. As do Senado eram governadas, as províncias, pelos procônsulos. As do Império eram governadas por procuradores, todos eles indicados ou pelo Imperador Romano ou pelo Senado Romano. E você vê aqueles governadores do Novo Testamento, todos eles eram homens colocados pelo Império Romano, pelo poder romano. Pilatos, por exemplo, era um procurador indicado pelo Imperador Romano. Ele também colocava no governo desses locais homens que tinham alguma ligação local para governar e tratar de assuntos mais simples. Assim foi com a dinastia Herodes. Herodes o Grande, ele foi indicado pelo imperador Tibério, se eu não me engano, foi Otávio Augusto, e ele então governou a província da Judéia. Então, todos aqueles governantes que vocês leem no Novo Testamento, eles são sempre indicados pelo Império Romano. Esses homens, esses imperadores, eles administravam os seus governos com uma paz, relativamente que se chama paz romana. Eles governavam, conquistavam e governavam, estabelecendo a paz naquele local.
e deixavam, de uma certa maneira, aquela localidade fazer os seus cultos, desde que não ferissem as leis romanas. Entretanto, a gente vai ver que o cristianismo começou a crescer e começou a incomodar. Aí se destaca então 3 imperadores: Nero, Vespasiano e Tito. Nero é famoso, todo mundo conhece. Ele empreendeu uma das maiores cruéis perseguições aos cristãos, quando eles começaram a se proliferar. Ele brincava de jogar os cristãos ali na arena, e diz a tradição que sobre o governo dele foram mortos Pedro e Paulo, lá em Roma. E depois dele, Vespasiano, que é importante porque ele que sufocou uma rebelião da Judéia, dos judeus, depois dando ao seu filho o general Tito, onde foi ele que de fato destruiu Jerusalém. Jerusalém então se acabou. Mas o Império Romano ainda continuava forte, estabelecido, e só lá para o 4º século começa a entrar em declínio. Vamos fazer uma pausa no Império Romano e vamos para a era de Cristo, da Igreja, e o que aconteceu depois que Jesus Cristo morreu. Se alguém não conseguir me acompanhar, fique de pé, pague 50 polichinelos, balance a cabeça e vamos continuar, que é disso que vocês precisam. A Era Apostólica. A Era Apostólica, ela se inicia, que se chama de Era Apostólica, depois da vinda e morte de Jesus Cristo. Deus foi encarnado, encarnou-se em homem, veio cumprir os objetivos de Deus, que era receber a ira de Deus na sua cabeça, para que Deus não matasse humanos pecadores. Cristo então vem como substituto, recebe a ira de Deus na sua cabeça e morre na cruz, sendo obediente até a morte. Cristo morre, é sepultado. Depois de 3 dias o corpo dele aparece novamente glorificado, onde ele passa uns 10 dias com os seus discípulos e é assunto novamente aos céus, e passa mais 50 dias com os seus discípulos, é assunto aos céus, ordena os seus discípulos que vão para Jerusalém, se unam, se orem juntos e peçam a vinda do Espírito Consolador, que ele só pode enviar esse Espírito Consolador quando ele for de volta para os céus. Cristo sobe aos céus, manda o seu Espírito Consolador, que é o evento do derramar do Espírito sobre a igreja, num dia que os judeus comemoravam a festa do Pentecostes. Lá em Atos, nós lemos esse evento, o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos da igreja, e aí então se inicia a obra dos apóstolos, o Atos dos Apóstolos, que passam a pregar o testemunho, o ensinamento, o Evangelho de Cristo para todo o mundo, a começar na Judéia, partindo para Samaria e indo para os confins da terra. 2 grandes homens que estão separados em blocos nesse livro é Pedro, que é o primeiro que vai pregar para os gentios, e Paulo, que empreende grandes viagens missionárias, espalhando o Evangelho por todas as nações conhecidas na época. Esses homens são inspirados pelo Espírito Santo, comissionados pelo Espírito Santo, e por isso que fazem essa obra maravilhosa. Esses homens são perseguidos, mortos, e com muita dificuldade conseguem propagar o nome de Deus na terra. Portanto, então, quando você for seguir um exemplo de algum homem bíblico, não escolha José, que foi rico, nem Abraão, que foi rico, nem Davi, que foi rico, nem Salomão, com toda a sua riqueza. Você é filho do rei, portanto, se você é filho do rei, você precisaria estar registrado num livro como esse aqui. É o livro dos Mártires de John Foxe. Esse livro, se você espremer ele, sai sangue. Aqui está contado ainda como forma não como doutrina, mas como tradição. A gente não sabe se é verdade ou não, é apenas uma história. Eu creio que seja verdadeira, mas eu não posso afirmar que é. Ele conta, por exemplo, o fim de todos os apóstolos. Pedro foi martirizado de cabeça para baixo, o outro foi para a Índia, foi degolado, o outro foi queimado vivo, todos os apóstolos. Falta notícias apenas da morte de João, mas a tradição também conta uma morte terrível dele depois da sua saída da ilha de Patmos. O fato é que todos esses homens morreram por uma causa: a glória de Deus, a glória de Cristo. A vitória deles não estava em ser grandes homens, ter grandes negócios, ter bons carros. A bênção que Deus derramou para a vida deles foi ter o privilégio de morrer por Cristo.
foi o privilégio de ter Deus no seu coração acima de qualquer coisa. Esse foi o legado dos apóstolos. Morrendo então os apóstolos, a gente entra numa nova geração, que são os pais da igreja. Os pais da igreja são pelos estudiosos, os eruditos chamados da era patrística. Você não precisa decorar esse nome, mas você precisa saber que nos primeiros anos da igreja cristã existiram homens que conduziram a fé cristã para uma fé verdadeira, correta. Esses homens ficaram conhecidos como pais da igreja. Nós, por exemplo, não temos os manuscritos originais da Bíblia, mas nós temos os livros desses homens que falaram sobre a Bíblia. Clemente de Roma, Policarpo, Inácio, Irineu de Lyon e até mais tarde um pouco Agostinho de Hipona, lá por volta do século IV e V. Policarpo de Esmina, por exemplo, foi discípulo do apóstolo João e Marte. Eu já mostrei uma vez no Instituto. Eu tenho aqui na minha Bíblia, eu guardo para que eu não esqueça, esteja sempre lendo isso, o relato do martírio de Policarpo. É um relato comovente, mostra a dedicação desse homem e o profundo sentimento dele de que só existia uma coisa importante na vida dele: o senhorio de Cristo. Esse homem é morto de uma forma comovente e é ele que serve de exemplo para a gente nessa miséria em que vive a igreja atual hoje. Ele foi discípulo então de João, imagina, ele viveu com João e escreveu sobre isso. Inácio de Antioquia, que aliás foi o primeiro a usar a expressão igreja católica, Irineu de Lyon e Agostinho de Hipona. Já falei sobre as perseguições que esses homens sofreram, principalmente os primeiros sofreram muito com as perseguições oficiais e não oficiais do Império Romano. As oficiais foram 10, que eram declarados, ditos, registrados, está declarada perseguição aos cristãos. Mas a perseguição às vezes acontecia de uma forma rotineira e diária. Eu separei 3 principais: a de Nero, que eu já falei, de Domiciano, que foi, nós cremos que foi a época em que o João escreveu o livro de Apocalipse, e Galério, que foi a última e a das mais cruéis, em 311. Quando Galério terminou de empreender essa perseguição aos cristãos, as pessoas começaram a perceber um problema. Quanto mais se matava os cristãos, mais esses caras se multiplicavam. O sangue dos mártires era a semente da igreja. O sangue dos mártires virou a semente da igreja. Quanto mais sangue caía no chão, mais cristãos eram plantados do solo. Virou então um grande problema para o império, mas repetidamente aconteceu uma coisa que a história se debate para entender verdadeiramente como que aconteceu isso. Depois de 311, nessa última perseguição, um dos imperadores romanos, porque na época tinham 2, Constantino e Licínio, um homem chamado Constantino, ele teve um sonho antes de uma batalha contra Maxêncio, um homem chamado Maxêncio. Nessa batalha ele teve um sonho, ele teve uma visão, que ele viu uma cruz e uma voz que dizia: esse símbolo te trará vitória. Ele empreendeu então uma batalha onde ele era numericamente muito inferior, mas ele, na batalha da ponte Milvia, que fica às entradas da cidade de Roma, ele venceu esse homem Maxêncio e atribuiu essa vitória ao Deus dos cristãos, a Cristo. Ele mandou então fazer o símbolo das 2 letras de Cristo, o Xi e o Rho, dos escudos dos soldados cristãos, e se declarou então convertido a esse Deus cristão. Mas não sabemos se essa conversão é real ou não é real. A gente não pode saber e sondar o coração dele. O fato é que esse homem começou a mostrar na sua vida e nos seus atos e no seu governo grande admiração para os cristãos. Ele começou a injetar todo o poder, o dinheiro, tudo que ele tinha no Império Romano na cristandade, construindo igrejas, construindo basílicas. Os cristãos que foram perseguidos foram exaltados em procissões. Ele colocava aqueles perseguidos que sobreviveram à última perseguição em 311, ele colocava aqueles homens exibindo suas cicatrizes com honra e muita glória. Esse homem realmente empreendeu grandes coisas para a fé cristã. Imagine você, se o Brasil é governado agora por um cristão genuíno, o que você ia esperar dele? Você ia esperar que ele fizesse novas igrejas, governasse para a glória de Deus, colocasse todos os ensinamentos cristãos no seu governo.
fizesse tudo para a igreja, desse imensas doações, lá um instituto ia ser uma beleza, o instituto ia ser só sala com ar-condicionado, né? Ele ia vir aqui visitar São Gabriel, é isso que você esperava dele. E se ele começasse a fazer isso, sabe o que você ia fazer? Você ia falar, esse cara é nosso salvador, ele salvou o nosso país dessa demonização que a gente estava vivendo. E isso aconteceu naquele período. Hoje nós demonizamos esse homem Constantino porque a gente sabe o que aconteceu com a igreja, o futuro da igreja. Mas na época, se vocês lerem o livro de Eusébio de Cesareia, que foi um grande historiador que escreveu a história da igreja depois do livro de Atos, Eusébio de Cesareia enaltecia esse homem como o grande Constantino e tal, porque para ele esse cara era o grande salvador, não do seu espírito, mas daquela vida na terra. Então a igreja começa a se desenvolver a partir disso. Teodósio em 312 ele ganha a batalha, em 313 com o seu companheiro Licínio, o outro imperador, promulgam uma lei, um edito, que deixa todo mundo praticar sua religião de forma livre. Então todo mundo pode cultuar a fé cristã de forma livre. Muito tempo depois, por Teodósio, em 397, que vai ser promulgado a fé cristã como a religião oficial do Império. Constantino apenas liberou, cultivou e incentivou. Teodósio promulgou. O cristianismo é a religião oficial do Império. A partir de então, há o que a gente conhece como a fusão igreja e império. A igreja então começa o seu processo de perder a forma. Como isso aconteceu? Eu vou agora descrever alguns dos erros que a igreja começou a enfrentar nesse período, e isso tudo aconteceu de uma forma paulatina, devagar, muito lenta, e os fiéis simplesmente não percebiam. O Estado então virou a igreja. Falar de Estado era a mesma coisa que falar de igreja. Se você fosse rejeitado pelo Estado, você estava sendo rejeitado por Deus, pela igreja. Cipriano, por exemplo, que foi o autor daquela frase, fora da igreja não há salvação, é isso que ele queria dizer. É lógico que fora da igreja de Cristo não há salvação, mas ele se referia àquela instituição que já estava sendo confundida com o Estado. Os bispos começaram a tomar muita importância. Se você for ver o original da Bíblia no grego, vocês vão ver que bispo, presbítero, eles são sinônimos. Eles são sinônimos. Irineu começou a escrever dando a ideia de que bispo era mais importante do que presbíteros. Ele escrevia dizendo que bispo era o importante, presbíteros eram um corpo de presbíteros na igreja e os diáconos eram um grupo também da igreja. E a igreja foi desenvolvendo isso até que começou a eleger bispos que exerciam cargos de poder, ao ponto que esses bispos começaram então a ser um grande revelador da fé cristã. A Escritura e Deus perdem a importância. O que importa agora é o que esse bispo fala, até que o bispo dos bispos começa a ser enaltecido e eleito. Nós não sabemos quem é o primeiro bispo, o primeiro papa, talvez Leão X, não se sabe. O fato é que esse homem começou a ter tanta importância política, militar e religiosa, que ele começou a ser chamado de um Papa, o Pai. Uma clara bofetada na própria Escritura, a qual recomenda que ninguém chame de Pai, a não ser aquele que está no céu. O Papa começou a ser infalível. O que o Papa escrevia e dizia era a voz de Deus. A revelação estava com o Papa. Uma coisa muito estranha é que a igreja começa a evoluir e a gente chegou a um tempo, lá por volta de 1400, que a igreja tinha 2 papas, de tanto que havia brigas e conflitos. Clemente era um papa, aí tinha o Urano, um de Roma, outro de Avignon na França, e o mundo se viu com 2 papas. E se eu tenho 2 papas, se um falar uma coisa, outro falar outra, quem é Deus aqui na história? Para acabar com isso, então a Roma promulgou outro Papa, Alexandre V. E esse Papa então assumiu o poder, mas os outros 2 não quiseram deixar o bastão de comando. E o mundo ficou com 3 papas. Vocês imaginam? 3 papas, 3 homens que são o substituto de Deus na Terra.
ou o vigário de Cristo. O que é o vigário de Cristo? É o substituto de Cristo. Olha, Cristo está muito longe. Cristo é inacessível. Eu tenho alguém aqui na terra que é o substituto de Cristo. É o Papa. Por isso ele é tão venerado. E se você vê até hoje aquelas procissões imensas, quando o Papa, sendo o vigário de Cristo, sendo tão venerado. Então os concílios e encíclicas papais também começam a tomar o lugar da Escritura, da revelação de Deus. O que os bispos e o Papa chancelam e carimba, isso é a palavra de Deus. Consequentemente, a tradição da igreja começa a falar na mesma altura, no mesmo nível que as Sagradas Escrituras. A mesma coisa que muitos fazem com as suas denominações de hoje. A tradição da igreja fala no mesmo tom, na mesma voz que a Bíblia. Exatamente a mesma coisa. A riqueza e o luxo tomou conta da igreja. Eu estou falando da igreja católica romana, tá? Não estou falando ainda das neopentecostais, não. Onde ensinam a você que você é filho do rei e o filho do rei vive com luxo. A igreja católico-romana, a igreja romana, perde a sua forma, a igreja de Cristo perde a sua forma e se vê em riqueza e luxo. Tem uma história de dois padres olhando aquela riqueza e aquele luxo de Roma, e um fala para o outro: graças a Deus, não precisamos mais dizer que não temos nem prata nem ouro. E o outro responde: mas a gente não pode mais dizer que uma coisa temos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. É isso que se transformou a igreja. O dogma de Maria. O dogma de Maria é muito interessante. Diz a história que ela começa por volta do ano 450, 451, num concílio de uma cidade chamada Éfeso. Você conhece a cidade porque você tem essa carta no seu Novo Testamento. Éfeso era uma cidade que endeusava, adorava a grande mãe, a grande rainha, a grande deusa Diana. Coincidentemente, no mesmo local, Maria começou a ser chamada de a grande mãe de Deus, a Theotokos, a mãe de Deus. Ela então é venerada, adorada, ao ponto de começarem a igreja a se ocupar com as aparições milagrosas de Maria, a grande mãe de Deus. Isso evolui tanto que eu separei até dois textos aqui, muito interessantes para você entender o tamanho da heresia que é o dogma de Maria. Está escrito o seguinte: São Bernardo, em 1150, São Bernardo diz o seguinte: Cristo é nosso advogado junto ao Pai. Mas você quer ter um advogado também junto a Ele? Recorre a Maria. Na verdade, em Maria existe pura a humanidade, ou seja, ela não tem pecado. Tenha certeza de que também ela será ouvida por sua reverência. Certamente o filho ouvirá a mãe, como o pai ouvirá o filho. O que ele está ensinando? Ele está ensinando que Maria está entre você e Cristo. Se você quiser falar com Cristo, tamanha a glória dele, você tem que falar com Maria, porque ela é advogada junto ao Cristo. Então ele coloca um obstáculo entre você e Cristo. Ele rasgou toda a carta aos Hebreus. Ele rasgou a carta a Timóteo, né? Timóteo 1 Timóteo 2,5, que vai dizer que não há outro mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E simplesmente isso evolui tanto ao ponto, agora já depois da reforma, onde um outro Papa, Pio IX, diz a grande pérola: Maria se elevou acima do coro dos anjos, até o trono de Deus, e esmagou sobre os pés, por sua virtude, a cabeça da serpente antiga. Quem está acompanhando a pregação de Gênesis, vocês lembram quem era aquele que ia esmagar a cabeça da serpente? O descendente, não era isso? E aqui ele está dizendo o seguinte: por suas virtudes, Maria esmaga a cabeça da serpente antiga, estando nossa salvação fundada sobre a Santa Virgem, uma vez que o Senhor nela depositou a plenitude de todo homem, de modo que se em nós houver qualquer esperança, qualquer graça, qualquer salvação, devemos encontrar exclusivamente nela.
Qualquer salvação devemos encontrar exclusivamente em Maria. É isso que ensinava a igreja naquele período. Peregrinações, adorações aos santos, a missa e o sacrifício. A missa passou então a ser um ato simbólico em que o próprio Jesus Cristo naquele evento era sacrificado novamente. Ou seja, aquele que ele fez na cruz não foi bom, né? A gente tem que repetir. Mais uma vez, rasgando todo o livro de Hebreus. As relíquias e outros misticismos, a igreja passou então a dar valor às grandes relíquias. Diz um papa, em determinado momento, que recebeu lá do Império Bizantino o crânio do apóstolo André. A igreja então se maravilhava e por todo ano o crânio do apóstolo André era o centro das pregações daquela igreja. E o importante para aquelas pessoas era ter aquela relíquia, ser abençoadas por aquela relíquia. A Bíblia, a palavra de Deus, já era esquecida. O que importa são objetos miraculosos, são objetos ungidos, são relíquias, são amuletos, são coisas que vão colocar na sua casa a bênção de Deus. É esse erro, é essa heresia que a igreja começou a acreditar, que os reformadores na frente vão lutar e morrer por causa disso. Observem o que eu falei: objetos miraculosos, ungidos com óleo, ungidos com água benta, ou sei lá mais o que. Não há misticismo nenhum na Bíblia. Não há energia positiva e negativa na Bíblia. Não há objetos de sal grosso que espanta mal olhado. Não há sopros e cantigas fortes. Só há uma coisa em toda a Escritura: o poder de Deus. O poder de Deus não vem através de objetos miraculosos. Ele vem das Escrituras. A Eucaristia foi o grande problema da Reforma Protestante, você tomar a ceia acreditando na transubstanciação, ou seja, aquele pão e aquele sangue era de fato o corpo e o sangue de Cristo, com uma repetição do seu sacrifício. E nós reformados temos que não, é apenas uma simbologia, um simbolismo. Vamos à frente por causa do tempo. O cativeiro das Escrituras, só a igreja pode interpretar as Escrituras. O crente, o fiel, não pode ter acesso a ela, só a igreja. Isso tudo são ensinamentos errados, tá? A crença sobre o purgatório, resumidamente, o que é o purgatório? Você morre, vai para um local intermediário que eles chamavam de purgatório, e lá no purgatório você ainda tinha a chance de ser salvo. Como? Através das rezas dos seus familiares ou do pagamento de perdão, que é o próximo heresia, as indulgências. As indulgências eram a possibilidade de você pagar para a igreja, para o Papa te dá uma carta dizendo que você vai ser salvo, você ou seu familiar que já morreu. Então era uma salvação baseada no poder do Papa de te conferir o perdão, de te dar o perdão. Cristo para quê, né? O Papa, ele tem o poder de te salvar, de te colocar no inferno, de te colocar no céu. E alguns homens começaram a se remoer com isso e começaram a oferecer a sua própria vida contra esses ensinos. Quero falar rapidamente desse homem chamado John Wycliffe, que foi um dos primeiros a começarem a vociferar contra o domínio papal, contra esses abusos horríveis da igreja, porque ele começou a ler as Escrituras, e lendo as Escrituras ele conheceu a verdade, foi liberto pela verdade e viu que a igreja dele tinha alguma coisa errada. Ele não foi morto, ele conseguiu não ser assassinado, mas ele foi bastante perseguido. Foi um dos primeiros homens que pegaram a Bíblia em latim e traduziram para o inglês, a língua do povo. Seu discípulo com muita importância, um homem chamado John Hus. John Hus, ele também seguiu esses ensinamentos, era chamado a Estrela da Manhã, né? E ele entendeu que a verdade estava nas Escrituras, e era aquela verdade que tinha que ser promulgada e pregada diante, ainda que qualquer outro ensino fosse feito. Esses homens foram homens que a gente chama de pré-reformadores. Eles começaram a agitar a igreja contra os ensinos do romanismo. Eles foram perseguidos, muitos mortos, mas eles não conseguiram ainda romper com aquilo tudo. O que só consegue na próxima etapa, quando Deus escolhe um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um homem alemão que muito cedo foi estudar direito, porque seu pai, um mineiro da Saxônia, mandou que ele estudasse direito. E ele, voltando um dia para sua aldeia,
ele voltou um dia para sua aldeia, foi atingido por um raio, orou a uma santa lá, a Santa dos Mineiros, Ana não sei o que. Ele falou: olha, se eu sobreviver, eu vou virar monge. Assim aconteceu, ele sobreviveu. Deus usou até uma heresia dessa para colocar ele no mosteiro, e ele foi cair no mosteiro de uma ordem agostiniana, chamado pelo romanismo de Santo Agostinho. É um homem que a igreja, com os efeitos especiais, que a igreja reformada hoje gosta muito dos seus escritos e se inspira muito nele. Martinho Lutero então começa a ler as escrituras, e ele tem, certa feita, ele tem um profundo problema com a sensação de pecaminosidade nele. Ele entende que ele é pecador, ele tenta fazer de tudo para alcançar o propósito de Deus e não consegue. Ele faz tudo que a igreja manda e não se sente nunca libertado e se sente sempre culpado. Ele faz a peregrinação até Roma. Fazer uma peregrinação até Roma naquele momento era praticamente ser salvo. Era o grande sonho de todo o cristão, era fazer uma peregrinação até Roma. Ele faz e não consegue sair daquela sensação de que ele é pecador e Deus é muito glorioso para ele. Ele se confessa, e até o conselheiro dele fala: pô, Lutero, peca direito, pô. Você vem falar todo dia, você não faz nada, você faz tudo que a igreja manda e se sente pecador, você precisa se libertar. Ele então, lendo as escrituras, mais precisamente aquele texto que a gente leu no início da pregação, Romanos 1,17, ele entende que a justificação é pela fé, nada mais. Não adianta ele fazer obra, penitência, milhões de rezas, rezar 50 vezes o terço, ajoelhar no milho, subir a escadaria, fazer os jejuns longos que ele fazia, fazer campanhas, subir nos montes. Não adiantava nada disso, porque ele entendeu que Deus declara o homem justo por graça, pura graça. É um presente que Deus colocou no coração desse homem. Ele entendeu o que é a justificação pela fé. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando ele, muito incomodado por um outro padre, Tetzel, que pregava a venda de indulgências próximo onde ele estava. Lutero estava num lugar chamado Wittenberg. Ele ensinava lá e pregava no castelo de Wittenberg, onde tinha uma bonita igreja. E lá então, na porta dessa igreja, desse castelo, ele afixa uma grande tese, um grande argumento dividido em 95 parágrafos, o que hoje a igreja conhece como as 95 teses de Martinho Lutero. Em geral, ele era contra o papado, contra os ensinamentos da igreja e principalmente contra a venda de perdão, por causa desse entendimento dele da justificação pela fé. Se você ler as 95 teses, tudo gira em torno desse problema das indulgências, venda de perdão. Realmente, nitidamente, era aquilo que incomodava ele. Mas então, ele convoca a igreja para um debate, colocando na porta da igreja essas 95 teses. A igreja, o mundo, a Alemanha vira empolvorosa. Rapidamente seus escritos, as suas teses são distribuídas, porque pouco tempo antes Gutenberg havia inventado a imprensa. Isso ajudou a se difundir aqueles ensinamentos, e todo mundo começa a ficar empolvoroso, né? Tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Esse homem faz um enorme sucesso até que chega ao conhecimento do Papa, que em 1520 resolve excomungá-lo da igreja. Então o Papa, que era representante de Deus na terra, de Cristo na terra, entrega para ele a excomunhão dele. Lutero, inspirado pelo Espírito, que sabia muito bem quem era aquele Papa, não era nada daquilo que ele estava pretendendo ser, ele pega essa excomunhão e joga na fogueira. Em 1521, ele é então convidado a comparecer diante da Assembleia numa cidade chamada Worms. Nessa Assembleia estão lá os príncipes alemães da Saxônia, o rei Carlos V, que é o imperador na época. Ele convoca então esse homem que estava ensinando heresias e perturbando a igreja. Lutero então, no primeiro dia nessa assembleia, ele é convidado a renegar os escritos que ele estava falando. Olha, você tem que renegar isso que você está ensinando. Você está ensinando que a justificação vem pela fé, você está doido?
A justificação vem pelas obras. Lutero, então, no primeiro dia ele fala que nem que sim, nem que não. Ele fala, olha, eu preciso pensar, eu preciso reler meus escritos, me deem 24 horas amanhã, eu digo se eu renego ou não. No dia seguinte, Lutero, então, volta, já decidido, e fala uma das coisas mais bonitas da história da igreja, que foi a sua defesa em relação àquilo que ele estava ensinando. E ele diz, então, a não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, e não pelo Papa ou Concílio que estão se contradizendo, a não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ir contra a consciência não é nem certo, nem seguro. Portanto, eu não posso e também não vou renegar. Aqui estou, assim será. Que Deus me ajude. Amém. Vou botar aqui um filmete. Tá bom o som, hein? Doutor Lutero. Tirar aqui e botar no microfone. Doutor Lutero. Ontem admitiu que os escritos eram seus. Diga-nos agora, persiste no que escreveu aqui ou está preparado para se retratar dos escritos e das crenças que eles contêm? Peço perdão se não tenho modos apropriados à corte. Não fui criado em palácios, mas fui criado dentro do claustro. Pedem-me que renegue meus escritos, mas são diferentes entre si. Alguns falam de fé e boas obras. Se eu renegasse estes, eu negaria a verdade cristã. Em outros, ataquei o papismo. E homens que têm afligido o mundo cristão e que arruinam corpos e almas de outros homens. Se renegasse estes, eu seria como um manto que encobre o mal. Muito sereno, imperador. Príncipes ilustres e nobres senhores, eu sou apenas um homem e não Deus. Mas devo defender-me como fez Jesus Cristo quando disse, e eu digo agora, se falei mal, que se testemunhem contra mim. Martinho Lutero não respondeu a pergunta. Responda simplesmente. Vai retratar-se ou não vai? Querem uma resposta simples? Aqui está. A não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, e não pelo Papa ou Concílio que estão se contradizendo. A não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ir contra a consciência não é nem certo, nem seguro. Portanto, eu não posso e também podem crer, não vou renegar. Aqui estou. E assim será. Que Deus me ajude. Amém.
de Deus. Esses ensinos, então, se espalham por toda a Europa. E aí a reforma protestante, obviamente, cria um grande racha na igreja e ela começa a se dividir. Os próprios protestantes começam a se dividir nos seus pensamentos. Porque eles começam a querer reformar a igreja, mas eles ainda têm pontos que não batem uns com os outros. Uns acham que isso está errado, outros falam, não, isso está certo. Não. Então eles se dividem em uma reforma magisterial, que é aquela que ainda aceita o domínio secular do governo, e a reforma radical, que não aceita qualquer tipo de intromissão do Estado na igreja. Eles então são divididos nesses 4 inícios de protestantismo, que são os luteranos, reformados, anglicanos e anabatistas. Eu precisaria de milhões de horas para falar sobre cada um. O fato é que as igrejas protestantes, todas elas saem desses ramos, sejam luteranos, sejam reformados, sejam anglicanos, sejam anabatistas, cada um com seus dogmas que não interferem aos princípios básicos da fé cristã. Eles vão ter problemas de diferença em relação ao batismo, eles vão ter problemas em relação à liturgia, né, ao culto litúrgico, mas que isso não interfere. O que vai acontecer muito tempo depois é que novas igrejas vão aparecer. As pentecostais, as neopentecostais, elas vêm de avivamentos que não têm como base a reforma protestante. O mais interessante de tudo isso é que essas igrejas fracassaram tanto nesse avivamento que hoje você vê essas próprias igrejas pentecostais voltando aos tempos da reforma para enxergar, poxa, o que a gente errou? Eu tenho a oportunidade de viajar para São Paulo para estudar teologia e, com a minha surpresa, num ensinamento reformado da igreja presbiteriana, eu tenho muita liberdade de falar isso, porque vocês sabem que eu não fui convertido numa igreja presbiteriana, eu a procurei porque vi nela um grande louvor e culto ao estudo, ao ensino, e eu vejo lá amigos, companheiros da Assembleia de Deus, de outras igrejas independentes, todos querendo voltar à igreja da fé reformada, porque esses homens viram que não se faz uma igreja de um dia para o outro. Não existe novidade na igreja. Surgiu agora uma nova. O culto do evangelho quadrangular. Porcaria é essa? Que lixo é esse? Que é isso? De onde é isso? Que inventa coisa nova não? Não existe motivo. Não existe motivo. O que existe é evangelho, é Bíblia. É isso que existe. É isso que existe. Os reformadores voltaram das escrituras. Eu não posso falar da reforma na Suíça, gostaria muito, principalmente desse homem que está aparecendo agora, João Calvino, não posso falar por causa do meu tempo, mas foi um homem que sistematizou a doutrina reformada, ele escreveu muito sobre a doutrina reformada, explicou muita coisa, ele é um homem ou amado ou odiado pela igreja, e de todas as pessoas que eu já ouvi falarem mal dos ensinos de Calvino, todas elas, sem exceção, jamais leram um livro sequer dele, seja comentário, seja as institutas. Vocês um dia vão ouvir falar desse homem sendo odiado, e você pergunta, você já leu um livro do início ao fim dele? Não, eu não preciso ler, porque eu sei que ele fala, não, você não entendeu, eu entendo. Então, é um homem que sistematizou a doutrina da igreja. Recuperando a forma, a igreja de Cristo, os protestantes respondem de uma nova maneira 4 perguntas fundamentais. Como que a pessoa é salva? Em que repousa a autoridade religiosa? O que é a igreja? E qual é a essência da vida cristã? Essa resposta nós não vamos conseguir com esses lemas da reforma protestante. É o que todos vocês têm que ter gravados. Os 5 solas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christi e sola Deo Gloria. E são termos em latim que ficaram famosos, receberam uma popularidade, mas que significa somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus, a glória. O primeiro lema, então, é só na Escritura. Todo protestante tem que ser fundamentado nesses 5 lemas. O primeiro deles, só a Escritura, somente a Escritura, é o retorno das Escrituras do cativeiro da igreja, onde a Bíblia é colocada em cima do púlpito e é ela a autoridade
cristã não é o que o pastor fala, não é o que o presbítero fala, o que o diácono fala, o que o irmão fala, o missionário fala, o papa fala, o padre fala, é o que a Bíblia fala. E se esse homem não falar o que a Bíblia diz, ele deve ser rejeitado, porque a Bíblia é a autoridade das Escrituras. Qualquer livro, qualquer ensino tem que ser baseado nas Escrituras. E a igreja, o grande carro-chefe da reforma protestante é a busca do conhecimento. O povo era ignorante e a ignorância aprisiona o homem. O grande problema da igreja hoje é a ignorância. A ignorância aprisiona o homem. Tem um homem chamado Richard Baxter, ele fala uma frase muito interessante, um reformador de 1650. Ele fala o seguinte: um homem com conhecimento pode ir para o inferno. Agora, um homem sem conhecimento certamente vai para o inferno. Não há como você ser salvo, ter a fé em Cristo, sem saber quem Ele é, que obra Ele fez, por que Ele fez, quem é Deus e quem Ele é. Não há esperança, não há experiência com Deus sem saber quem Ele é. Porque se você for buscar uma experiência em oração com Deus sem conhecer as Escrituras, você vai orar de uma forma não agradável a Deus. Porque, aliás, nem sabemos orar como convém. O Espírito nos diz que nós testifica com o nosso Espírito e diz que nós somos filhos de Deus. E o Espírito, ele vem pela Escritura. Somente a Escritura, então, tira a igreja da ignorância. O brasileiro é um povo ignorante. Nós somos governados por ignorantes. A igreja evangélica é ignorante. Olha o que eu estou falando. Tentar sair de tudo para todo mundo olhar para mim. Para poder lá fora me bater e me devorar. A nossa igreja é uma igreja igual a todas as outras. Ignorante. E eu digo isso não é medindo o conhecimento que você tem, ou achando que talvez eu tenha um maior conhecimento que alguém aqui. Não. Eu meço isso pela vontade que você tem de sair das trevas, dessa catacumba, desse sarcófago que é a ignorância. E sabe quando é que eu meço isso? Quando eu convido a igreja toda, se você sabe ler, se você não sabe, se você gosta de livro, se você não gosta, eu te convido aqui, por exemplo, na segunda-feira estudar o livro de Romanos e vem 2 ou 3, 4 pessoas. É porque a igreja prefere a ignorância. É isso que você está sendo estimulado no seu colégio, na escola, na faculdade, seus governadores, seus governantes, a igreja, os crentes, alguns magistrados, professores e pastores incentivam a ignorância. Por isso que a igreja, ela é facilmente manipulada, engole qualquer coisa, qualquer besteirada que vendem, ela engole, qualquer besteirada falando mal do nome de Jesus Cristo, a igreja engole, qualquer besteirada que circula em vídeo no WhatsApp, todo mundo acredita, ai meu Deus, será que é verdade? Porque gosta mais da ignorância. Todos aqui têm condição de entender as Escrituras. Poucos querem entender, porque a rede, a preguiça, fala bem mais alto. É isso que a reforma tirou da igreja. A Bíblia não está na mão dos teólogos, a Bíblia não está na mão dos padres, a Bíblia não está na mão dos papas, a Bíblia tem que estar na mão do povo. William Tyndale foi um homem que, brigando com um padre, ele falou: olha, se eu colocar as Escrituras na mão de um menino que ara o campo, que ara a terra, ele vai se tornar mais inteligente que você. Você falou com o padre. Não preciso dizer depois qual foi o destino do William Tyndale. Eu amo essa história e amo contar essa história porque ele se referiu a um menino lavrador do campo. É o que me dá toda a segurança para falar com você que vem daquela comunidade lá longe e que acha que isso é demais para você. O que você quer é ignorância. É isso que você prefere. Você prefere a ignorância. Ficar na sua casa, olhando para o alto, olhando para cima, arrumando o que comer, o que beber, para viver um dia após o outro. E aí depois as pessoas vêm e perguntam: poxa, eu não estou conseguindo avançar na fé. O que está dando errado?
pecado? Poxa, por que eu estou em pecado? Por que eu estou pecando? Por que eu não consigo me libertar do pecado? Por que eu não consigo tirar esse pecado de mim? A resposta é simples, sabe qual é? Ignorância. Ignorância das Escrituras. Essa é a resposta correta. A falta de qualquer tipo de motivação de se aconselhar com alguém que leu algumas Escrituras, perguntar. Eu conto nos dedos aqui irmãos que terminam o culto e vêm me perguntar alguma coisa da pregação. Irmãos que pedem para eu aconselhar em algum tipo de livro ou apostila para conseguir estudar. Eu conto os dedos e nem chega aos 5 das minhas mãos. Porque a igreja prefere a ignorância. E os homens reformados, eles não tinham problema em dizer isso. Hoje, eu tenho que pensar, puxa, será que o povo vai pensar que eu estou sendo grosseiro? Mas é liberdade de pensamento. Não, mas eu não posso falar assim com a igreja. Aqueles homens não tinham preocupação com isso. Eles só tinham preocupação com uma coisa, com a glória de Deus e com a glória das Escrituras. Eles não tinham mais problema se iam ofender a autoestima das pessoas. Eles não estavam preocupados com isso. Muito pelo contrário. Outro lema é sola gratia. Eles ensinavam então que a salvação é somente a graça. E a graça, ela precede a fé. A graça vem antes da fé. Porque a fé você recebe pela bondade de Deus. A bondade de Deus de te tirar da escravidão, da escuridão, é o que faz com que você possa ter o seu coração renovado, ter o seu coração revivificado e ter o seu coração entregue a Jesus. Portanto, primeiro vem a bondade de Deus em te resgatar. Aí depois você tem a fé. Depois da fé você diz, eu aceito Jesus. No seu entendimento, na sua perspectiva, foi você que escolheu. Por isso que muitas igrejas hoje se confundem, achando que elas podem escolher Jesus. Inclusive muitas delas no final do mundo fazem aquele velho apelo. Quem aceita Jesus aí, irmão? Aí o irmão vai falar, eu aceito Jesus. Porque elas acreditam que elas têm esse poder de aceitar Jesus. Mas nos bastidores, o coração dela foi renovado. Elas então conseguiram querer Jesus. Porque Deus não está em nós, tanto querer quanto realizar. A salvação só vem pela fé. Vem pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Salvação não vem por nada que você possa fazer. Salvação é de graça, é um presente, é um dom. Não há como você arrancar um sorrisinho de Deus. Agora eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, né? Agora eu agradei a Deus, hein? Ó. Deus só vai dar um sorrisinho para você quando Ele olhar para você e enxergar o Filho dele. Quando Ele olhar para você e te ver unido a Cristo. Quando Ele olhar para você e ver em você a fé que espelhou Cristo na sua vida. Vocês lembram, por exemplo, eu estava dando aula lá no Instituto e uma das alunas, a gente estava falando sobre fé, e uma das alunas, que eu não vou dizer o nome dela porque senão ela vai morrer de vergonha, e aí eu estava falando sobre fé e falei que o fato de você ver milagres todos os dias na igreja não tem absolutamente nada a ver com a fé salvífica, a fé correta a Deus. Imagina você, por exemplo, que eu chego aqui fazer um culto e todo culto que eu faço, eu chamo 3 ou 4, coloco aqui na frente, curo ele dessa cegueira, do seu pé manco, e esses homens saem curados, e todos os irmãos vão achar que eu sou um homem de Deus e vão interpretar que isso é um culto ao Senhor, que isso é fé. Esses homens tiveram fé e, portanto, todo mundo vai ter salvação. Esses homens tiveram salvação porque tiveram a fé. Não é isso? Não. Fé não é simplesmente confiança. Vocês lembram dos 10 leprosos? Em Lucas 17, de 1 a 17, Lucas 17. Os 10 leprosos foram todos curados. Sabe com base em que eles foram curados? Em confiança. Eles confiaram no Mestre. Todos eles falaram, Mestre, tenha compaixão de nós. Eles acreditaram nele. Todos eles foram curados porque acreditaram naquela cura. Todos eles foram se mostrar para os sacerdotes que haviam sido purificados. Mas só um voltou e Jesus Cristo disse, a sua fé te salvou. Qual é a diferença da fé daquele homem, minha querida? Muito obrigado. A sua fé te salvou. Qual é a diferença da fé daquele homem para os outros 9? Todos acreditaram.
Só um conhecia o verdadeiro Salvador. Só um voltou ao Senhor Deus, ao Senhor Cristo. Ele sabia que aquele homem era o Messias. Fé, conhecimento, aceitação e confiança. Não só confiança. Fé só com confiança, sem conhecimento, não é uma fé que salva. Por isso que você pode ter fé no santo, fé na Maria, fé uma fezinha jogando Mega Sena, uma fé nisso, fé naquilo. Mas se você não tiver o entendimento, o conhecimento de quem é Cristo, você não será salvo. Inclusive, se você tiver fé em Jesus Cristo. Eu conheço pessoas, se você perguntar para elas, você crê em Cristo? Você acredita em Jesus Cristo? Ela vai falar, sim, acredito em Jesus Cristo. Você pergunta, quem é Cristo? Ela vai falar, aquele que eu acredito. E você vai falar, quem é aquele que você acredita? E ela vai te responder, Jesus Cristo. E o que ele fez? Ele me salvou. De quê? Porque ele me salvou e trava. Porque não conhece a obra de Cristo. Ele salvou de quê? Por quê? Por que ele teve que morrer? O que aconteceu? Se você foi salvo, salvo de quê? Como funciona isso? Você não pode ser miserável a ponto de não querer entender e saber dessas coisas. Você não pode se dar o luxo de ter o ensino que você tem nessa igreja, seja todas as pessoas que passam aqui pregando. Você não pode se dar o luxo de não querer entender essas coisas. Você não pode se dar o luxo de louvar a ignorância. Solos Cristo, da salvação é somente Cristo. Nada mais pode salvar o homem a não ser Cristo e a fé em Cristo. Não há mediador, não há papa, não há outro sacerdote que possa te trazer a salvação a não ser Cristo. Não há Maria, não há... Aliás, Maria, só fazendo um parêntese, nós temos que saber honrar e louvar essa mulher bem-aventurada, mãe do homem Jesus, de uma forma correta e equilibrada. Quando eu falo de Maria, é para a gente rejeitar o ensinamento de Maria mediadora ou Maria salvadora. Aí a salvação só vem pelo meio de Cristo. E por fim, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Quem reparou que está escrito na minha camisa? Várias camisas minhas têm escrito isso, só lhe deu glória, justamente para eu olhar e estar todo segundo lembrando a quem eu tenho que dedicar a minha vida. Não, mentira, isso está no meu coração. Mas os puritanos, que são um grupo que vão aparecer lá depois de 1560, eles refletem bem esse ensinamento. Primeiro eles vão buscar purificar o culto, a liturgia do culto. Eles vão ensinar que o culto não é algo que vocês fazem para vocês mesmos se divertirem. Eu falo muito isso com os jovens. Culto a Deus não é para vocês mesmos, porque a tendência nossa é fazer aquilo que agrada a gente, né? Ah, não, vamos colocar música, vamos colocar isso, vamos colocar festa, vamos colocar tal, porque é legal, mas... Não, peraí, o culto é para Deus ou é para vocês mesmos? Não, que se for para vocês mesmos, tudo bem. A gente faz um monte de brincadeira e tal, gincana, diversão, fica muito legal, a gente bota aqui. Agora, se o culto for para Deus, aí eu tenho que perguntar para ele o que ele quer, o que ele agrada. A mesma coisa que Nadab e Abiú não perguntaram. Não sei se vocês lembram da história. E os puritanos, então, eles são homens que reformam, purificam a liturgia do culto para fazer com que o culto seja para Deus, louvor à palavra de Deus, tudo para Deus. E eles estendem isso também para a sua vida diária, no que eles comem, no que eles bebem, no que eles respiram, no que eles falam, nos assuntos que eles conversam, tudo para a glória de Deus. A música, até as músicas seculares que eles escutam, eles não colocam a música evangélica num barril onde só posso ouvir música gospel, não. Eles entendem toda a vida como uma vida de louvor a Deus, apreciação da natureza, da arte, das obras. E isso vai ser muito melhor explicado na doutrina calvinista de João Calvino, que eu infelizmente não pude falar. Um dia a gente faz um culto só para explicar o que João Calvino ensinou. Por fim, conclusão, qual a influência da reforma para os dias de hoje? Meu objetivo foi chegar nesse slide não precisando falar dele. Eu espero, do fundo do meu coração, que mesmo eu tenha falado rápido, às vezes vomitado algumas coisas por causa do meu tempo, eu espero que você tenha entendido todas as aplicações para você nos dias de hoje. Essa tentativa de retorno à verdadeira Igreja de Cristo, nesses fundamentos sólidos. E como principais, o
soli Deo Gloria, que é uma vida voltada exclusivamente para Deus, e a saída de uma vida cativa à ignorância. Eu vejo isso claramente no exemplo. Eu saindo de casa, eu falei assim com a Nelly, né? Poxa, quando acabar o culto, eu queria incentivar os irmãos a lerem livros, buscarem conhecimento, buscarem outras pessoas que ensinam, conversarem sobre isso, se aconselharem-se umas às outras biblicamente, buscarem estudos bíblicos umas com as outras, falarem e respirarem evangelho, e já saiu o livro do fulano e tal, poxa, é muito bom, eu li, meu sonho é fazer isso com a igreja. Eu falei com a Nelly, poxa, vamos colocar os livros ali fora, eu levo alguns livros bacanas de bons autores, para a igreja começar a manusear, a manipular esses livros, perguntando para mim como é que compra, como é que faz, e a gente indica e tal. E ela me respondeu uma verdade. Ela falou assim, cuidado, meu irmão, que vão roubar seus livros. Ela não falou nenhuma mentira, ela falou uma verdade. Ela falou a verdade da miséria espiritual que a gente vive, por ignorância do conhecimento da palavra de Deus. E você, sabe o que você está pensando exatamente agora? Não, mas ele está falando isso para os outros. Eu conheço esse tipo de Deus. Não, meu amigo, eu me incluo nesse grupo. Conhecer as Escrituras não é saber quem foi o filho de Abraão, não é saber qual o nome dos filhos de Zebedeu, não é fazer uma gincana, um quiz e você conseguir responder você saber de cor algumas passagens, usar algumas passagens como jargão evangélico. Conhecer a verdade, usa o salmo. Eu não combinei com o Eleodoro, não falei nada com ele leu antes de iniciar o culto do salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto. O ímpio não é assim, o ímpio anda como o vento que apoia e sopra. Sabe, meditação nas Escrituras, a busca da sabedoria, a busca do conhecimento, é o ensino que Deus dá durante toda a Bíblia. E aí você pega 2 versículos, um que está lá em Coríntios, outro que está em Eclesiastes, capítulo 2, onde diz que a sabedoria dá enfado. O que queria dizer aquele livro era justamente o contrário, ele estava ensinando uma vida sem Deus, que a sabedoria é um enfado. Mas enfim, toda a Escritura ensina uma coisa para você. Você se apega em 2 capítulos para dizer que a sabedoria é um enfado. Meus irmãos, busquem conhecimento das Escrituras. Me ajudem a ter esse sonho realizado. Eu preciso aprender com vocês, e vocês aprenderem comigo, e nós aprendemos com os pastores aqui da igreja. Nós precisamos respirar isso e falar disso. E aí, muito daquelas aberrações que eu vejo vão parar de acontecer. E não me vem com essa, que isso é cultura, é do lugar. Não me vem com essa. É cultura. É cultura. Eu só conheço uma cultura. Independente de qual atitude, roupa, língua ou cor. A cultura do Evangelho. É essa que vai mudar nossas vidas e a nossa mente. Amém? Bem, era isso que eu gostaria de falar hoje. Eu espero que os irmãos tenham conseguido principalmente fazer da igreja antiga, que perdeu sua forma, da igreja reformada, que busca voltar àquelas formas originais, sem achar que algo de novo está acontecendo. E um grande avivamento vai acontecer na nossa igreja. Antes de orarem por avivamento, orem por conhecimento.